Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevista falando sobre a prosperidade, seja ela físico-financeira, emocional, mental, espiritual. Diversos convidados já passaram por aqui pelo programa Consciência Próspera, comentando suas experiências de vida e inspirando você a ampliar a sua visão de mundo. O programa Consciência Próspera conta com o apoio do Instituto Biosegredo, que vocês podem acessar para maiores informações nesse site que está aparecendo aí na telinha. Conta também com o apoio da Academia do Dinheiro, para você lidar com as suas finanças e lidar melhor com a energia do seu dinheiro, com o professor Mauro Khalili. E na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, está Alexandre Ferreira, do Ale Productions. O tema dessa edição é Cores em Mim. Lembrando que se você compartilhar essa edição, essa entrevista que tenho certeza que vocês vão gostar com esse tema Cores em Mim, você estará concorrendo a um exemplar do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. Cores em Mim é o tema dessa edição e está aqui no estúdio Alexandre Teixeira Ramos, que é psicólogo, que ele é também professor da aula em universidade, para falar sobre um tema bem bacana. É o fundador do Instituto de Desenvolvimento da Consciência, ACANDA. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. É um grande prazer estar aqui com você novamente. E eu falo, esse tema é muito importante, ligado a Cores em Mim, porque é um assunto muito importante, porque o tempo inteiro nós estamos sendo permeados pelas cores. E isso faz com que a gente passa a ter uma interação muito legal e é um desenvolvimento que essas cores podem trazer para a nossa vida. Esse também é um título do seu livro, é isso? Isso, é meu livro que está no forno e vai ser muito bacana, porque as cores, ela tem um fator muito importante, porque ela contribui muito para o nosso estado psicológico, nosso estado também financeiro, como o próprio nome do programa se diz, Consciência Próspera, e eu quero contribuir um pouco com isso, nessa questão de também desmistificar o que significa cada cor, principalmente também o que se fala muito sobre a cor da nossa aura humana e o que vem ser a simbologia e o que ela traz de benefício para a vida humana ou até também para o próprio ambiente, que nem na própria corrente do Feng Shui se utiliza muito as cores. Isso dá para perceber até se você for num restaurante, naturalmente, o que acontece? Num restaurante chinês você vai ver uma incidência muito grande da cor vermelha. Isso por quê? Porque isso estimula muito a questão do apetite. Isso é muito bacana. Que legal, a gente vai tentar abordar aí diversas cores e até mostrar também para a pessoa também visualizar e interagir também com as respostas, mas antes ainda quero perguntar sobre você, como é que começou o seu caminho, essa sua ligação também com a psicologia, esses conhecimentos ligados ao sistema energético, como é que começou essa sua busca espiritual, psicológica por esses conhecimentos? Sim, na verdade, Samuel, para mim foi algo muito bacana, porque na realidade eu comecei a minha estrada espiritual, né, até uma brincadeira que eu faço, a partir do momento que você reencarna, você já começa a sua busca espiritual. Mas para mim começou com 6 anos de idade. Eu conheci a espiritualidade mais a fundo através do culto dos orixás, através do quê? Do candomblé, que é uma área que é bem bacana de se estudar. Até o candomblé é a base do estudo que eu fiz sobre o meu mestrado, que é a diferenciação entre o candomblé e a umbanda. E inclusive que eu fui iniciado com 6 anos de idade no candomblé, lá na Bahia, no Cantuá, e assim começou. Com 9 anos de idade eu comecei a ter experiência fora do corpo, que é tão chamada a questão da viagem astral, e nisso eu sempre falo que a minha vida espiritual realmente começou com essas experiências fora do corpo, onde eu ia dormir e temporariamente a minha consciência saía para fora do corpo. Foi quando eu comecei a encontrar determinadas consciências extrafísicas, na qual elas começaram a me ensinar muitas questões. E foi interessante porque naquela época, na época de 82, 83, quase não tinha sobre literatura sobre o assunto. E o mais importante foi que o que me ajudou muito foi uma revista na época, a revista Planeta, que tinha uma matéria inteira do professor Valdo Vieira, que se falava muito da experiência fora do corpo. E com isso foi muito bacana porque
a minha irmã, juntamente comigo, leu a revista e mandou uma carta para o Valdo Vieira falando que o irmão dela tinha essas experiências. Foi quando ele mandou 2 volumes do livro dele falando sobre as experiências fora do corpo, que é algo totalmente natural, na qual todos os seres humanos tinham. Isso foi muito bacana. Que bacana. E nessa revista do especial Viagem Astral, se não me engano, é aquela que tinha até um questionário lá no meio que você respondia, você podia mandar para o Valdo Vieira, e aí você tinha direito, ele mandava realmente um livro que já respondia todas aquelas perguntas sobre projeção lá, da pesquisa bem interessante do professor Valdo Vieira. Você que está acompanhando aí na internet, se digitar Valdo Vieira, você vai ver vários trabalhos relacionados com a conscienciologia, que é um novo ramo que ele tem abordado atualmente. Na época ele é bem mais ligado a essa questão da projeção. Continua nesse processo, por conta, inclusive, daquela que ele trabalhou, o Valdo Vieira, para quem não conhece, trabalhou também com o Chico Xavier, né? Mas o tema é Cores em Mim. Cores em Mim. Você falou sobre aura, então vamos começar nessa explicação sobre aura. O que seria a aura e como que a gente pode identificar essas cores na aura? Sim, perfeitamente. A aura nada mais é o que? O somatório do pensamento, mais o sentimento, mais a energia da pessoa. Juntando essas 3 qualidades, dá o quê? Uma emanação energética em volta do ser humano que mostra para ele como que ele está pensando, o que ele está sentindo, e dentro disso, o produto dessas 2 qualidades se torna uma outra qualidade que mostra realmente o estado na qual a pessoa se está. Isso é muito importante porque é algo que, como eu sou clarividente, eu observo muito essa questão que determinados clarividentes, ele dá literalmente uma cor geral para uma pessoa, mas é interessante que eu observo que isso é muito importante a gente observar, por quê? Porque o que acontece? A aura são o quê? São emanações daquilo que você está pensando, está sentindo, da própria energia. Mais interessante, uma coisa que eu estou colocando no próprio livro Cores em Mim, é a classificação. Por quê? A aura da cabeça, ela apresenta uma coloração. A aura do peito apresenta uma outra coloração. E a aura, principalmente na parte do chakra emocional, o chakra umbilical sexual, ela apresenta uma outra cor. Por isso, assim, é algo que eu quero colocar no livro, para a gente tomar muito cuidado quando se diz para alguém, qual que é a cor da minha aura? Não tem como, na qual você falar, a sua cor da sua aura é verde. Depende, porque a aura nada mais é porque cada momento você está num estado psicológico e um estado emocional. Por isso não tem como você imediatamente falar para uma pessoa que ela tem uma aura azul ou verde ou amarela, porque na realidade você tem que mostrar para ela e a pessoa sentir qual é a cor na qual que ela tem o seu temperamento. Por isso, assim, o que eu coloco dentro do livro, Cores em Mim, é o quê? Que nós temos um temperamento. E dentro da psicologia, é interessante frisar que temperamento não muda. É diferente da questão da própria personalidade, porque a personalidade nada mais é o quê? É o somatório daquilo que você está vivenciando ou está em determinado local. Por isso, a questão do próprio temperamento, o que acontece? Eu falo e comprovo que cada um tem a sua cor matriz e isso não se muda. A gente vai fazer um passeio então em relação às cores, depois a gente volta nesse tema desse temperamento que tem a ver aqui com a nossa pauta de hoje. Aí eu vou pedir para o Alexandre, que também está na técnica, para passar algumas cores e você vai comentando que temperamento tem a pessoa relacionado com essas cores que vão ser mostradas aqui na tela. Vamos começar pela cor, o vermelho, né? Maravilha. Olha. Bom, é interessante que a cor vermelha é uma cor que leva muito a questão da atividade. Uma pessoa que ela possui essa cor vermelha, vou dar o exemplo do temperamento, uma pessoa que tem uma cor vermelha na altura da cabeça. Certo. É uma pessoa que tudo que ela precisa fazer, ela tem que tocar. Ela tem que sentir, porque tem que ter uma intensidade. Isso que é muito importante, porque a pessoa tem que se identificar qual que é o temperamento dela, principalmente da cor vermelha, porque o próprio vermelho, ele traz muita atividade. E dentro dessa atividade, faz com que essa pessoa, ela é ótima para você colocar ela para trabalhar em linha de frente, porque essa pessoa ela vai resolver.
Isso que é muito importante. Ela é uma pessoa de ação. De muita ação. Ação, porque a própria cor vermelha traz muita ação. E vou dar um exemplo, uma pessoa que tem a cor vermelha na altura do peito, é uma pessoa que é muito legal, que ela se transforma uma pessoa que se apaixona fácil. Aquela paixão desvalaçadora, que é até engraçado, você é tudo pra mim. Ela gosta de viver um relacionamento com intensidade. Entrega total. Entrega total. Por isso, assim, é muito bacana ter isso, que nem na área da própria espiritualidade, uma pessoa que tem a cor vermelha também, certo, ela é uma ótima doadora de ectoplasma. É uma ótima pessoa que pode fazer cura também. Tem bastante energia. Tem bastante energia. Você falou de 2 centros e no terceiro... No terceiro está ligado na área sexual. E que é até interessante quando se fala cor vermelha, muitas pessoas confundem a questão da sexualidade e a sensualidade. Uma pessoa que tem o vermelho na sua base sexual é uma pessoa que procura muito, ela tem muita sensualidade, não tem nada a ver com a questão do sexo em si. E a questão dessa pessoa que tem nessa aura são pessoas extremamente produtiva, produz o tempo inteiro. Por isso, assim, na ala de genitália, o que acontece? É o chakra na qual está ligado o quê? A questão do quê? Da criação. Por isso, assim, a cor vermelha sempre está ligada ao quê? A questão de criar, dar impulso à vida. Isso que é bem bacana. Muito bem. Cor vermelha que está presente também, se for falar, você falou de ambientes, né? Tem vários restaurantes que a maioria só coloca cor vermelha, que é para ser aquela coisa bem de intensidade, né? Se alimenta rapidinho e vai embora. É bem por aí. Vamos para mais uma cor, então. A cor laranja. A cor laranja é outra também, uma cor que ela traz muita vitalidade. A cor laranja ela está ligada também à questão da paranormalidade. Isso na região região da cabeça. A cor laranja, ela traz essa questão do vigor mesmo. Certo. É uma pessoa que ela está atenta a tudo que está acontecendo. Isso que é bacana. Já na altura do peito, certo, nessa área, é uma pessoa que ela se dedica muito, ela traz muita vida para a pessoa. É aquela pessoa que chega num lugar que ela está levando vida para as pessoas. É onde que essa pessoa, ela traz o quê? Como próprio a cor laranja da vida, da vitalidade. E na área do sexual também, é uma pessoa que ela traz muito aquela questão de resolver as questões também na vida dos outros e propriamente no dela. E por isso, assim, a cor laranja, essa é a cor que traz muita vitalidade também e também alegria. Alegria. Sempre quando vejo também a cor laranja, eu lembro dos monges, né? Que várias ordens de monges budistas utilizam o laranja. A cor, o seu traje laranja. Né? Também trazendo essa questão do sorriso. Vamos para mais uma cor. Amarelo. Amarelo é muito interessante porque na altura da cabeça, o amarelo está ligado à questão da intelectualidade. É interessante, as pessoas, assim, a gente dá para também fazer uma análise, aquelas pessoas que têm a testa um pouco maior, no seu caso, que mostra também um centro de pessoas que traz muita atenção e o poder de o quê? Que está procurando sempre a clareza nas coisas. Tem que ser claro para essa pessoa. Não tem como, ela usa sempre a questão do raciocínio. Certo. Não tem como, vamos fazer alguma coisa? A pessoa, não, ela precisa saber, tem que ter começo, meio e fim. Por isso, assim, a cor... Fazer para quê e vamos para onde? E vamos para onde, não adianta. Não tem como isso, porque é objetividade. Sim. Por isso, assim, pessoas que trabalham muito a questão, que nem, vou dar o exemplo de engenheiros. Certo. Muitos engenheiros, eles usam muito aqui a questão da racionalidade. É totalmente ser racional. Isso é uma questão, por isso assim, algo que eu sempre observo por clarividência, porque muitos homens têm na altura da cabeça, o que emana muito amarelo, porque o homem, querendo ou não, acaba sendo a questão do muito mais racional do que a mulher. Isso é muito interessante. Por isso, assim, essa questão, quando se tem na altura do peito, é uma atividade muito importante, porque aquela pessoa que tem amarelo, ela tem a necessidade de estar criando. Criação. O amarelo traz criação. Pode até perceber essa relação de que do amarelo, que nem se você for pegar a questão da gema do ovo,
dá aquela explosão. O próprio sol mesmo, ele traz todas as faixas de atividade. E uma pessoa que tem a cor amarela na sua área sexual, o que acontece? Eu até brinco assim, essa pessoa na questão sexual é aquela pessoa que vai ser extremamente criativa. A moça ou o rapaz nunca vai se arrepender de fazer amor com alguém que tem nessa área a cor amarela. Então, vamos lá, gente, colocar, mesmo se você não tiver, você pode colocar na hora lá de um ato sexual. Opa, olha, vou lembrar do Alexandre, do livro do Alexandre, Cores em Mim, vou colocar amarelo nessa área. Que beleza, muito bem. Cores em Mim. Vamos para mais uma cor. Verde. O verde. O verde é uma cor que é interessante. O verde, quando se tem na aura da cabeça, o verde ele representa o quê? O domínio. É até interessante a gente fazer uma analogia. Se você parar para analisar, a cor da roupa do exército é verde. O exército está aqui para quê? Para quê? Para nos defender. Toda pessoa que tem a aura da cabeça verde, ela tem alta tendência de estar no comando, de comandar. Isso que é muito interessante. Por isso, assim, quando você tem na aura que está relacionada ao peito, essa pessoa ela tem grandes tendências, principalmente num relacionamento, sempre o quê? A última palavra é dela. Eu vou dominar. Amor, vamos em tal lugar? Vamos na casa da mamãe? A hora que eu quiser nós vamos. Mas vamos agora. Não, tem que ser agora. É o domínio. É a força do domínio. Isso é até interessante para você. A gente pode analisar até as grandes matas. Pode ver no próprio nosso país o que acontece. Grande domínio do quê? Da vegetação, da plantação. Por isso, assim, é muito bacana a gente utilizar essas cores. Se a gente se sente sem poder, é a gente visualizar a cor verde para a gente tomar o quê? O poder sobre a própria nossa vida. Certo. O poder sobre as nossas decisões. Está faltando mais um centro do verde. O chakra sexual. Isso é interessante, o que acontece? Em relações humanas, essa questão, nessa área, a pessoa sempre vai procurar a questão do domínio, porque está buscando também, o verde, ele mostra muito a questão do quê? Do instinto. Instinto. Isso. É uma coisa bem interessante, né? Falar de instinto, sempre lembro das matas, das florestas, essa coisa do instinto, né? Essa coisa do instinto. E também, quando se fala de cores, é ligado à cura também, né? Ligado cura. A essas questões de cura. Por isso, assim, a Mãe Terra está aí para curar os seres humanos e toda espécie de vida. Isso é muito bacana. Por isso, assim, se usa muito a cor verde em questão da cromoterapia, a questão mesmo dentro do culto dos orixás, se diz que é um orixá que se chamou Sangue, é o orixá das folhas, que se fala Euê, Coci, orixá. Isso significa, sem folhas não existe orixá. Porque esse orixá, ele que representa, ele que traz toda a cura para toda a humanidade. Muito bem. Vamos para mais uma cor, Alexandre. Que o outro Alexandre vai falar sobre o azul. O azul. O azul, pode perceber na área da cabeça, o azul ele representa muito essa questão de cuidar. Que nem se fala o manto de Maria, quando se pega dentro da cultura afro, Emanjá. Se você for pegar na questão dos próprios mares, águas azuis, que traz o quê? Calma, tranquilidade. São pessoas que podem ser, pessoas que têm azul na cabeça, é interessante que são que excelentes professores, excelentes educadores, na qual sempre está querendo mostrar algo bom. É aquela mãe, a filha vai sair, o filho, olha, não esquece de levar o casaco. Você tem certeza que você não está frio? Não, olha, você já comeu? É aquela preocupação em si. Sim. Por isso, voltando para a área aqui do peito, tanto um pai como uma mãe que sempre está lá para cuidar. Ou num relacionamento, eu até brinco assim, numa questão psicológica, quando você tem um relacionamento com alguém que tem o azul nessa área, é interessante porque essa pessoa sempre vai querer estar cuidando. Isso que é muito importante. Por isso, assim, o azul na área da base sexual é uma pessoa lá que tem o quê? Zelo pelo outro. Está zelando sempre pelo outro. A curtição dela é sempre estar presente um com o outro. Isso que é o bacana da cor azul, que sempre traz o quê? A calma. Se você for muito agitado, por isso assim,
poxa, visualiza uma luz azul que você vai se acalmar, ainda mais que hoje, principalmente aqui em São Paulo, a agitação do dia a dia, chega em casa, opa, faz uma asepsia, coloca azul na sua aura para você abaixar seu metabolismo para começar uma outra atividade. Então vamos lá, vamos continuar a nossa sequência de cores, vamos para a cor, o índigo. Fala um pouquinho sobre o índigo. O índigo, a pessoa que tem um índigo na cabeça, ela tem uma relação voltada para o divino, algo que na qual ela está conectado com o plano espiritual, tanto na área da cabeça como na área do peito, e também na área sexual. É uma pessoa que tem muita questão de devoção, devoção pela vida e devoção pelo tudo que é o plano espiritual. Legal, vamos para mais uma cor, acho que é a última cor de hoje que a gente vai mostrar. É isso, violeta. Violeta também, ele está relacionado também à questão do quê? De santos, a questão da intuição também, de você buscar tudo que é divino dentro de você. Eu falo que essa questão do violeta é relacionado à divindade que há. Isso que é muito bacana, porque o violeta te conecta com o quê? Com as questões espirituais. Em qualquer área, tanto da cabeça como do peito também, e tanto na área sexual. Branco e o preto. Né? É interessante que a cor branca é muito importante porque ela contém todas as outras cores. A pessoa que tem a cor branca, principalmente se essa cor for voltada mais para o cristalino, são pessoas na qual que ela sempre está procurando o quê? A clareza. E essa clareza, muitas das vezes as pessoas pensam que ela vem acompanhada de uma certa frieza. Não a frieza de algo que não tem graça, pelo contrário. Essa frieza na qual vem com toda a base do quê? De raciocínio. São pessoas que ela quer ver tudo claro. Ela quer ver tudo limpo. Ela quer ter todo o esclarecimento. Por isso é muito importante, que nem mesmo. Outro exemplo que eu dou é essa questão. Se você for pegar em determinados livros de literatura a auréola de grandes santos, pode ver que nem de Oxalá, se pega uma pomba branca e representa o quê? Tem o quê? A luminosidade para expandir. É como se diz assim, faça-se a luz. É nesse momento que faça-se a luz que se cria todo o universo. Você cria então o quê? A sua história de vida, e dentro disso, de fazer a luz, você cria o quê? Luz. Você está tirando qualquer bloqueio que possa existir. Principalmente se você levar onde que nós, mortais, nós temos muitos bloqueios nessa área. E dentro disso, usando a cor branca, a gente traz o quê? A sensação e também a conclusão de algo para se resolver. Por isso, assim, na questão da área sexual, essa pessoa, ela sempre quer o quê? Um relacionamento claro. Tem que ser tudo claro. Isso que é bacana, porque ela tem que procurar ter exatidão nas coisas que está fazendo. Isso é muito bacana. Legal. Por isso, assim, a cor branca ela é essencial, porque ela contém o quê? Todas as cores. Todas as cores, né? E a gente também viu agora aí na imagem que tem um gato preto. Né? Inclusive, para algumas culturas, algumas sociedades, fala que gato preto é um sinal de má sorte, tem um misticismo voltado para o gato preto. Fala um pouquinho sobre o misticismo do gato preto, depois você comenta também a relação à cor, o couro preto. Sim, por isso, assim, interessante, assim, eu até tenho 2 gatos pretos, um macho e uma fêmea. Eu dei o nome dela de Shiva, que significa o transformador, e a fêmea se chama Sarasvati. Shiva e Sarasvati. Isso, é a deusa da sabedoria. E é interessante que essa relação que fazem do gato preto, que principalmente se for sexta-feira 13 e encontrar um gato preto vai dar azar, isso daí é um grande equívoco. É interessante que, desde a época do Egito, o gato preto ele sempre foi bem cultuado, porque o gato ele possui uma sensibilidade fora do normal em relação aos próprios seres humanos. Ele tem o quê? Uma sensibilidade muito apurada. E é legal. Esses meus gatos, como outros gatos que eu vejo, eles são extremamente amorosos. É uma coisa impressionante. Eu até brinco que eu falo assim, na realidade tem um ponto em si na qual que eu falo, por que infelizmente muitas pessoas não gostam de gato? Porque gatos são extremamente independentes.
Isso que é muito bacana, porque eu acredito que o gato está mostrando também que nós temos que se transformar em independentes, principalmente o quê? Na questão quando a gente adquire a nossa, como o próprio nome diz, do programa do Samuel, Consciências Prósperas, a gente tem que buscar a nossa independência financeira, que isso vem totalmente ligado à questão do quê? De a gente buscar o preto, porque o preto está no oculto. A partir do momento que, como se diz, na aura da cabeça você tem preto, eu até falo assim, a gente tomar muito cuidado quando certas pessoas falam que tem que tomar cuidado que eu vi a aura de alguém tá preta. Não, fica feliz. Se você tiver uma incidência de preto na sua aura, isso mostra que aquela pessoa é uma pessoa extremamente intuitiva. Ela possui todo o poder dentro dela, o poder de si, a síntese de qualquer questão na vida. Por isso assim, a cor preta é um grande equívoco. Por isso assim, se você for analisar como as viúvas em Portugal, quando morre o marido, ela coloca o hábito preto. O que ela está fazendo? Ela está se reclusindo. E isso é interessante. Se você for pegar no próprio catolicismo, você vai ver os padres com a batina preta. Por quê? Ele está buscando o oculto, ele está buscando a força dentro de si. Por isso assim, isso é um ponto muito falou. Trazer o quê? O presente. Por isso, quando você vai meditar, qualquer pessoa que vai meditar, a primeira coisa que ela faz para se concentrar, fecha os olhos, escurece. Para quê? Para sentir. Vai sentindo a questão do presente dentro de si. Por isso, assim, quando se tem o preto na aura da cabeça, são pessoas extremamente intuitivas. Quando se está na aura do peito, são pessoas totalmente introspectivas, mas essa introspecção para quê? Para gerar o quê? Força e poder. Que eu falo que são dois atributos que nós, seres humanos, temos que aprender a desenvolver. É onde que você colocou esses dois gatinhos, que é interessante, que dá para fazer a correlação que se coloca o taoísmo, yin e yang. Sim. E dentro dessa área, que nem é muito legal que eu vejo na área genitália, as mulheres que têm a incidência de preto nessa aura, na área da genitália, são mulheres que são verdadeiras portadoras de criar, de ser mulheres que vão ser mães mesmo. Uma coisa que eu já analisei até com certas pessoas que chegou no meu consultório para me atender, que não tinha propensão para engravidar, quando eu olhava nessa área dela, não tinha preto. Por isso o próprio nome se diz, a pessoa está em parto. O que é parto? Aquela pessoa vem do escuro, partiu, trouxe a luz à vida. Por isso assim, é muito bacana. Traz a luz. Fala um pouquinho sobre essas cores metálicas, o dourado, a prata. Fala um pouquinho dessas. Mas é rapidamente que a gente já está estourando o tempo. Principalmente o dourado, gente. Aquelas pessoas que se está em alguma ordem financeira com um pouco de dificuldade, eu sempre dou uma dica de dourar todos os seus projetos, dourar a sua aura, dourar o seu corpo, porque o ouro nada mais é com amarelo, com incidência do que? Do cobre. Isso você está fazendo dourado, você está o quê? Materializando isso na sua vida. Por isso assim, se você for pegar grandes reinados, está relacionado muito duas cores, o dourado e o vermelho, atividade e concretização. Muito bem, a gente teve aqui no programa Consciência Próspera Alexandre Teixeira falando sobre as cores em mim. A gente já agradece aqui a participação do Alexandre aqui no programa Consciência Próspera. A gente precisa deixar então sua mensagem final para o nosso amigo internauta. A mensagem que eu quero deixar para todos vocês, internauta, que a questão mais importante que nós devemos colocar na nossa vida é colocar o colorido da vida. Através desse colorido da vida, a gente está trazendo o quê? Além da humanização, além do quê? Da alegria, na qual que nós temos que colocar para todas as pessoas. Por isso assim, é muito gostoso quando a gente acorda, a gente já vê cores, quando se fala o mundo está colorido. Por isso eu falo para todos vocês, coloquem cores na vida e tenha certeza, a partir do momento que você colorir a sua vida, você vai ter uma qualidade de vida melhor e também muito próspera. Muito obrigado. Muito bem, Alexandre Teixeira falando sobre as cores em mim. E nós agradecemos aí a sua interatividade. Se você gostou dessa entrevista, esse bate-papo, volte novamente aí as cores transmitidas aqui pelo Alexandre Teixeira. Gostou? Compartilhe com os amigos. Você está compartilhando esse vídeo, essa entrevista, está concorrendo ao livro Práticas Bioxamânicas Despertando as Capacidades Interiores. Um beijo de luz para você, colorida. E espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá.